Na costa de Nagasaki, no Japão, existe uma ilha. Esta é Hashima, conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Navio de Guerra. Seu formato lembra um navio de guerra, mas esta embarcação está permanentemente ancorada. O governo japonês mantém um controle rigoroso por lá. O acesso é bastante restrito, geralmente alegando questões de segurança, estruturas desmoronando, solo instável. No entanto, há quem sussurre que existem motivos mais profundos para essa natureza protegida da ilha. A reputação da ilha a precede. É um lugar de profunda desolação, uma lembrança nítida de uma era passada, de intensa ambição industrial e imenso sofrimento. O próprio ar parece pesado, carregado de histórias não contadas. Muitos que se aventuram por perto relatam uma sensação de mal-estar. O vento uiva pelas janelas vazias, carregando sussurros. Ou talvez seja apenas o mar. Mas as histórias persistem, pintando o retrato de uma ilha que não descansa em paz. Por que tanta cautela com uma simples relíquia da indústria? Décadas de abandono e tufões enfraqueceram o concreto e corroeram o aço. As estruturas se erguem de forma precária, restos esqueléticos de uma comunidade que já foi próspera. Contudo, essa explicação não acalma totalmente a corrente de especulação. Hashima é mais do que apenas uma instalação de mineração abandonada. Ela se ergue como um monumento às vidas que consumiu e aos segredos que guarda ferozmente. A história de Hashima começa com uma descoberta carvão. Encontrado sob o leito do mar por volta de 1810, ele transformou essa pequena porção de terra em uma potência da era industrial japonesa. Em 1890, a Mitsubishi adquiriu a ilha, enxergando um potencial imenso. Um desenvolvimento intensivo começou, extraindo as riquezas da terra. A ilha em si é pequena, quase um pontinho no oceano. No entanto, tornou-se um formigueiro de atividade, uma cidade vertical. Blocos de apartamentos de concreto surgiram, desafiando os elementos. No final da década de 1950, Hashima era uma maravilha da engenharia moderna. Ostentava os primeiros grandes edifícios de apartamentos de concreto do Japão. Uma escola, um hospital, lojas, até mesmo um cinema. Em 1959, a população da ilha inchou para mais de 5.200 pessoas. Imagine mais de 5.000 pessoas vivendo numa ilha de apenas 480 metros de comprimento por 150 metros de largura. Isso tornou Hashima um dos lugares mais densamente povoados da Terra. Cada centímetro quadrado era aproveitado. Os telhados viraram jardins. Os corredores se tornaram ruas. O barulho das máquinas era constante. O cheiro de poeira de carvão penetrante. Era uma cidade movida pela fome insaciável por energia. Mas, sob a superfície, nas minas escuras, uma história diferente, de dificuldades e sacrifício, se desenrolava. O coração de Hashima era sua mina de carvão. Poços profundos mergulhavam na terra, túneis se estendiam muito abaixo do leito do mar. Lá, os mineiros trabalhavam arduamente em condições difíceis de imaginar hoje em dia. Alguns túneis chegavam a 900 metros abaixo do nível do mar. O calor era intenso, frequentemente ultrapassando os 37 graus Celsius. A umidade era opressora, o ar denso com poeira de carvão. Durante as décadas de 1930 e 1940, a força de trabalho incluía muitos trabalhadores recrutados à força. Coreanos, chineses, prisioneiros de guerra. Esses indivíduos eram forçados a trabalhar em condições brutais. A desnutrição era galopante, a exaustão uma companheira constante. Acidentes eram frequentes e, muitas vezes, fatais. A busca pelo carvão exigiu um pesado tributo humano. A vida diária desses trabalhadores forçados era um ciclo sombrio. Longas horas de trabalho de quebrar as costas, comida mínima, pouco descanso. A fuga era impossível. A ilha era uma fortaleza cercada pelo mar implacável. Muitos pereceram, suas mortes atribuídas a acidentes, doenças e pura exaustão. Doenças respiratórias eram comuns.
causadas pela inalação constante de pó de rocha. A ilha, para eles, não era uma maravilha da modernidade, mas uma prisão. A real dimensão do sofrimento talvez nunca seja conhecida. O carvão de Hashima alimentou o crescimento do Japão, mas o custo humano foi imenso. O reinado do carvão finalmente chegou ao fim. Nos anos 60, o petróleo começou a substituir o carvão como principal fonte de energia do Japão. A demanda pelo carvão de Hashima diminuiu e o custo de extração aumentou. Em janeiro de 1974, a Mitsubishi anunciou que a mina seria fechada. A decisão foi abrupta, causando um verdadeiro terremoto na comunidade. A evacuação foi rápida. Em questão de semanas, os moradores empacotaram seus pertences. Em abril de 1974, Hashima estava vazia, completamente deserta. Escolas com livros ainda abertos, apartamentos com móveis no lugar, uma cidade, momentos antes fervilhando com milhares de pessoas, agora completamente silenciosa. Por quase 3 décadas, Hashima permaneceu intocada, proibida ao público. A natureza começou sua lenta retomada. Tufões castigaram as estruturas. O ar salgado corroeu o metal. Plantas encontraram apoio nas rachaduras, abrindo o concreto. Os blocos de apartamentos, antes imponentes, começaram a se assemelhar a ruínas antigas. A ilha se tornou um cenário assustador de decadência. O mundo, em grande parte, esqueceu Hashima, mas a ilha esperava. Seus edifícios se rendendo lentamente aos elementos. A rapidez da partida deixou uma sensação de animação suspensa, como se os habitantes tivessem apenas saído por um instante. Mas eles nunca voltaram, deixando Hashima entregue à sua solidão e aos sussurros do passado. Enquanto Hashima jazia abandonada, contos arrepiantes começaram a surgir. A ilha logo ganhou uma nova reputação como Yurei-jima, a Ilha Fantasma. Exploradores e antigos trabalhadores relataram experiências perturbadoras. Sombras, movimentos fugazes, sons inexplicáveis. O barulho metálico vindo das profundezas dos poços selados da mina. O murmúrio de vozes, sussurros carregados pelo vento. A atmosfera em Hashima é inegavelmente pesada. A dimensão do abandono cria um ambiente comovente e perturbador. Muitos visitantes falam de calafrios repentinos, sentimentos intensos de tristeza ou pavor. Alguns relatam falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos, câmeras falhando, baterias descarregando. Há até relatos de perda temporária de memória. Esses fenômenos contribuem para sua inclusão na lista dos lugares mais assombrados do Japão. Os céticos apontam para o poder da sugestão e o ambiente em decomposição. No entanto, a consistência dos relatos nos faz pensar. Seriam os ecos dos milhares que viveram e trabalharam arduamente aqui? Especialmente daqueles que sofreram e morreram em condições terríveis. As histórias de mineiros fantasmagóricos são predominantes. Vultos vistos nos poços escuros da mina, o som distante de picaretas. Essas histórias, quer tenham origem em atividade paranormal genuína ou em imaginações férteis, tornaram-se parte integrante da identidade de Hashima. Apesar da abertura de uma pequena parte de Hashima para turismo em 2009, grande parte da ilha continua interditada. A razão oficial é a segurança. A integridade estrutural de muitos edifícios está comprometida. Décadas de exposição ao clima marinho severo e à atividade sísmica cobraram seu preço. No entanto, a extensão das zonas restritas alimenta a especulação. Existem outros motivos para manter o público afastado? Sussurros sugerem que algo foi descoberto nos túneis da mina antes do fechamento repentino em 1974. O que poderia ser? Ninguém sabe ao certo. Mas a ideia de uma descoberta oculta adiciona mais uma camada de mistério. Outras teorias propõem que Hashima foi usada como um laboratório secreto, talvez durante a Segunda Guerra Mundial ou mesmo depois.
para experimentos envolvendo radiação, controle mental ou armas biológicas. A aparição da ilha na cultura popular, notavelmente no filme de James Bond de 2012, cimentou sua imagem como um lugar de segredos e perigo. Relatos da produção do filme são intrigantes. A equipe supostamente teve que assinar acordos de confidencialidade rigorosos. Alguns técnicos teriam deixado o set abruptamente. Embora possam ser exageros, eles contribuem para a mística. A ilha Hashima, hoje patrimônio mundial da Unesco, permanece como um monumento a um passado complexo. É um lugar de conquistas industriais, imenso sofrimento humano e mistério duradouro. As paredes de concreto em ruínas guardam bem seus segredos. Enquanto as ondas corroem suas fundações, não podemos deixar de nos perguntar: que verdades ainda jazem enterradas sob as ruínas da ilha Navio de Guerra?